Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de história hoje. Então, dia 23. Hoje é dia da primavera, né, gente? Hoje inicia a primavera. Então, na nossa aula de história hoje, nós vamos falar sobre lenda indígena, continuando as nossas atividades ali do livro, né? Então, lá na página 184, eu falo o seguinte: lenda indígena. Para explicar os mistérios da vida, os indígenas gostavam de contar histórias conhecidas como lendas indígenas. Muitas delas são populares, como a do Guaraná. Você conhece? Leia a seguir. Guaraná, a essência dos frutos. Aguiri era o mais alegre índiozinho da sua tribo. Alimentava-se somente de frutas e todos os dias saía pela floresta à procura delas, trazendo-as num cesto para distribuir entre seus amigos. Certo dia, Aguiri perdeu-se na mata, por afastar-se demais da aldeia. Acabou por dormir na floresta, pois ao cair da noite não conseguiria encontrar o caminho de volta. Jurupari, o demônio das trevas, vagava pela floresta. Tinha corpo de morcego, bico de coruja e também alimentava-se de frutas. Ao encontrar o índio ao lado do cesto, não hesitou em atacá-lo. Os índios, preocupados com o menino, saíram à sua procura. Encontraram-o morto ao lado do cesto vazio. Tupã, o deus do bem, ordenou que tirassem os olhos da criança e os plantassem sob uma grande árvore seca. Seus amigos deveriam regar o local com lágrimas, até que ali brotasse uma nova planta, da qual nasceria o fruto que conteria a essência de todos os outros, deixando mais fortes e felizes aqueles que o comessem. A planta brotou, dos olhos do aguiri, possui as sementes em forma de olhos, recebendo o nome de Guaraná. Essa é a lenda, né, que contam os índios, né? Então, o Guaraná surgiu desse, que ele estava morto, de enterrar os olhinhos dele perto da árvore e os amigos dele foram regando, né? Então, histórias que ilustram crenças de povos de vários lugares. Existem muitas lendas indígenas. Essas histórias fazem parte da cultura de povos de diversos lugares do mundo e ajudam a retratar histórias e crenças desses povos ao longo do século. As lendas indígenas brasileiras são muito ricas em detalhes e muitas se confundem com crenças religiosas ou acontecimentos da natureza. Por exemplo, o boitatá, lenda amazônica sobre uma cobra grande que, na verdade, é o efeito de ossos de animais mortos em combustão. Algumas histórias surgem para explicar o aparecimento de plantas, como a Vitória Régia. Outras falam sobre alimentos, como a mandioca. E outras tantas ainda citam deuses e forças da natureza, né? Como essa do Guaraná que a gente leu, né? Que era Tupã, deus do bem, o outro Jurupari, o demônio das trevas. Então, tem essa, né? É comum ver também as histórias sendo utilizadas na educação de crianças, seja por meio de lições de moral, ou até de medo. Quase sempre as lendas retratam histórias de bravos guerreiros e guerreiras, histórias de coragem ou de amizade e união. As lendas indígenas ainda ensinam a cuidar bem da natureza. Por exemplo, várias histórias como as do Saci-Pererê, Curupira, Caiporá, fala sobre forças que ajudam a proteger a fauna e a flora de caçadores e pessoas mal intencionadas. Caiporá. Uma das lendas indígenas mais conhecidas é a da Caiporá. É um ser descrito como um índio de pele escura que se move muito rápido. Seu corpo é coberto de pelos e aparece geralmente sem roupas. Derivado da mitologia tupi-guarani, a palavra caiporá vem do tupi, caporá, ou seja, habitante do mato. Em algumas regiões, o ser é conhecido como primo do curupira. Diz a lenda que o caiporá é um dos reis
é o rei dos animais da floresta e faz acordo com caçadores sobre suas caças. Aquele que não respeitar esse acordo é morto pelo caiporá. Ele se move em cima de um porco do mato e carrega consigo uma vara. Acredita-se que a caiporá não gosta de claridade. Por isso, para se proteger, os índios andavam com fogo à noite. Algumas versões da lenda indígena sobre o caiporá dizem que ela aparece na maioria das vezes nas sextas-feiras, domingos e feriados, dias em que não se deve sair para caçar. Algumas vezes pode ser descrito como um carnívoro que devora os caçadores. Em algumas lendas, né, algumas tribos indígenas é conhecido assim. Em algumas culturas, acredita-se que a caiporá gosta de fumo. Por isso, os caçadores deixam um pouco de fumo nas árvores antes de entrar na mata para caçar. Em algumas regiões, a palavra caiporá está associada à má sorte. Então, aqui é a representação dele, né, nas indígenas, que ele anda em cima de um porco do mato, né, que o corpo é coberto de pelos, né, essa é uma das representações. O boto cor-de-rosa. A lenda do boto cor-de-rosa fala sobre um homem que é, na verdade, um boto. O animal tem o poder de se transformar em um jovem nas festas juninas. Ele se apresenta com roupas brancas e chapéu. Diz a lenda que o boto vai até as festas e seduz as jovens solteiras, as convencem a ir dar um passeio onde as leva para o fundo do rio e as engravida. Pela manhã o boto volta à forma do animal marinho e até hoje se usa a expressão filho de boto para descrever mulheres com filhos de pais desconhecidos, né? Essa é a lenda deles, né? O que vocês vão fazer então? Vocês vão pesquisar e fazer no caderno. Escolher uma das lendas indígenas que vocês gostem, escrever no caderno de história a lenda que escolheu e fazer o desenho da lenda, tá? Então, vão fazer a lenda e vão fazer o desenho dela sobre a lenda escolhida. Aí grava o áudio, envia para a prof e a foto também. Ok? Entendido? Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof, mas é escolher uma lenda, fazer o desenho e depois mandar foto para a prof. Tranquilo. Ok? E tem caligrafia hoje falando sobre a primavera, tá? Muito bem. Por isso, por hoje é só. Até mais. Até amanhã.